Quais são os principais sintomas a serem considerados, observados, para buscar fazer os exames para É. diagnosticar? Então, é sempre bom dividir a doença celíaca, como eu falei, na forma clássica e na forma não clássica. A forma clássica é aquela forma que vai se manifestar praticamente, né, exclusivamente, com uma manifestação intestinal bem robusta, com diarreia, baixo peso, baixo crescimento, deficiências nos minerais, no ferro, nas vitaminas. Então, são crianças que vêm evoluindo com um quadro de desnutrição proteica, com fezes com o que a gente chama de esteatorreia, com gordura nas fezes. Isso seria a forma clássica, que costuma ser mais fácil de diagnóstico. O pediatra muitas vezes consegue fazer um diagnóstico mais preciso porque tem muitos sintomas. Porém, na forma que a gente chama de não clássica, que normalmente são as pessoas já na vida adulta, os sintomas podem ser inúmeros, né? Existem mais de 200 sintomas aí que a gente pode ir enumerando na doença celíaca. Desde um quadro de depressão, por exemplo, defeitos no esmalte dentário, mulheres com abortamento de repetição, endometriose, queixa de falta de concentração, lesões na pele, que a gente chama de dermatite herpetiforme, que seria a forma cutânea da doença celíaca. Então, os sintomas podem ser muito variados. Existe um quadro que a gente chama de brain fog, né, que é uma confusão de ideias. A pessoa consome o glúten e não consegue responder no trabalho, fica patinando para escrever um livro, por exemplo. Isso também é um sintoma da doença celíaca, que podem ser vários, né? Outras doenças autoimunes. Alguns pacientes chegam no meu consultório com um quadro de uma patologia que a gente chama de doença de Hashimoto ou tiroidite de Hashimoto, que é uma doença autoimune. E aí, quando você vai investigar, tem uma doença celíaca associada, porque as doenças autoimunes elas podem andar todas de mãos dadas. Então, é importante ver que a doença celíaca ela se manifesta como um camaleão na vida adulta, podendo manifestar como outras patologias bem sem muito critério assim, para a pessoa pensar que é o glúten que está causando isso. Que aula, hein? Incrível! Muito conhecimento compartilhado em pouco tempo aqui, então